A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Que Deus abençoe a todos nós, nesse início de semana, que seja uma semana muito abençoada para todos nós. A pastora Silvia manda um aviso para as irmãs, ensaio terça-feira nós teremos, então não deixe de comparecer, irmãs do Ministério Mulheres em Ação. Começamos o batismo hoje pela manhã. Se você ainda tem desejo, fale comigo, mas já tivemos a primeira aula, e até domingo que vem ainda vamos aguardar. Fale comigo no final do culto, para que nós possamos estar agendando o seu nome, para estar presente ali também, amém? Estamos felizes porque a igreja fez um trabalho abençoado das pizzas, não é? Louvamos a Deus pela vida do seu Edelbrando, Dona Claudete, que estão à frente, junto com os demais irmãos do departamento, e muitos irmãos que colaboraram aqui, estiveram ajudando. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, que tem se empenhado para que a obra de Deus, ela continue sendo abençoada. Vendemos todas em nome de Jesus, viu? Glória a Deus por isso, não é? Estamos muito próximos do nosso encontro de casais, que será no outubro, Terra Negra. Ore por esse propósito, por esse trabalho, já tenha por certo que será, mais uma vez, uma bênção, como tem sido, aconteceram os demais. Vamos à palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra nessa tarde, nessa noite. Essa tarde o Senhor falou comigo, eu tenho uma outra mensagem para trazer, e Deus falou meu coração através dessa passagem, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso número 5. Diz assim a palavra de Deus: e tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Glória a Deus por essa palavra
abençoada nessa noite. Eu gostaria de meditar com você sobre esse tema nessa noite. Qual a distância de Deus na minha vida? Qual a distância de Deus para comigo, para com você? Amém? Oremos. Senhor Jesus, eu quero nessa noite colocar diante de Ti a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, através do Teu Santo Espírito nessa noite, trazendo revelação, trazendo direção, trazendo ensinamento para a nossa vida nessa noite, Pai. Continua com a Tua igreja, continua sustentando, abençoando, provendo a cada dia mais, para que nós possamos continuarmos em vitória diante da Tua presença. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que ela é viva e ela é poderosa. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Esse tema da palavra de Deus, ele me fez pensar, me fez refletir, qual a distância que eu estou do meu Deus? Qual a distância que eu estou do meu Senhor? Uma certa vez, um pai levou o seu filho a um aeroporto e mostrou para ele um avião, e mostrou como era tão grande aquele avião. Posteriormente, ele estava passeando com o pai no carro, e o pai mostrou um avião nos céus, e disse para ele: filho, você percebeu a distância que existe quando você está perto do avião e quando você está longe? Você percebeu o que representa quando você está perto? Ele se torna grande diante de você, mas quando você está longe, ele se torna pequeno. Com Deus não é diferente, irmãos. Com Deus, nós podemos ver que a distância minha para com o meu Pai depende de como eu estou vivendo diante da presença dEle, de como eu estou tendo comunhão, de como eu estou convivendo para com esse tempo. Eu creio, irmãos, que o desejo de Deus é com que nós nos aproximemos cada vez mais da sua presença, mas para isso, nós precisamos entender que nós precisamos vencer barreiras, vencer impedimentos, vencer dificuldades, vencer constantemente em tudo que aparece diante de nós, porque nós estamos vivendo num mundo na contramão, e o servo do Senhor, ele está sempre esbarrando, o servo do Senhor, ele está sempre tendo lugares que enfrentar, que vencer, que conquistar, e todos nós que estamos nessa caminhada, precisamos entender que há um propósito muito grande, quando a gente entende a distância que eu estou do Senhor. Este homem, que comandava 100 pessoas, este homem que estava ali, o centurião, tinha uma ligação com aquele lugar onde ele estava, porque ali naquele lugar, ele mandava 100 homens, e o Império Romano
comandava Israel, comandava várias cidades, e naquele momento aparece um centurião, que vai e fica sabendo que Jesus estava ali, e ele vai de encontro a Jesus, ele fica sabendo a respeito do que Jesus tinha feito, dos milagres que ele tinha operado, das realizações que ele tinha feito no seu tempo, e ele tem um servo, que está enfermo, e que precisa de uma cura, e ele vai de encontro a Jesus, ele vai procurar a cura, ele vai procurar a bênção, ele vai de encontro a Jesus, porque ele já tinha tentado, despendido o seu tempo em vários momentos, em vários lugares, mas agora, ele deixa o seu diploma, ele deixa a sua autoridade como romano, ele deixa de ser aquele homem que estava sobre aquele povo, e começa a se colocar no mesmo nível de Jesus, e começa a se aproximar de Jesus, levando o seu problema. Irmãos, como é importante nós entendermos esta palavra, porque muitas vezes nós vamos a Jesus cheio de perguntas, cheio de questionamentos, cheio de dúvidas. Será que o Senhor pode fazer na minha vida? Será que o Senhor pode realizar no meu coração? Será que o Senhor pode mudar a minha história? Quantas vezes, irmãos, ficamos nos perguntando para Jesus? Quantas vezes achamos que Jesus está ocupado, não está preocupado comigo, não está preocupado com você, não está preocupado em ir à tua casa, em abençoar a tua vida, em olhar para o seu estado espiritual, em olhar para o seu estado mental, emocional que você está vivendo. Jesus elogiou esse homem, Jesus falou bem dele, Jesus se maravilhou dele, porque ele mostrou algo muito especial nas suas atitudes. Isso o Espírito de Deus trabalhou no meu coração nessa tarde. A Bíblia diz que ele vai pertinho de Jesus, vai muito próximo de Jesus e começa a implorar: Jesus, vai de encontro ao meu criado. Irmãos, naquele tempo, aqueles criados, aqueles homens que serviam, não tinham valor nenhum, eram pessoas pesadas, eram pessoas alienadas à sociedade, não tinham valor nenhum, mas aquele centurião começou a valorizar quem estava do seu lado. Aquele centurião olhou para aquele servo e começou a ver que ali havia um homem de valor, ali havia um homem que merecia ser curado. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa palavra é que nós estamos juntos nessa caminhada. Eu e você estamos trilhando os mesmos caminhos que o Senhor nos colocou, eu e você estamos na mesma estrada que o Senhor colocou, mas nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais se preocupando consigo mesmo, se preocupando só em resolver os seus problemas. Esse centurião, ele não precisava fazer o que ele fez, mas o amor tocou o coração dele, o amor revelou quem verdadeiramente ele é, e Jesus começou a perceber isso na vida desse centurião, porque
quando nós temos amor nessa caminhada, quando nós começamos a ver que eu não estou sozinho, mas eu tenho alguém também que eu tenho que amar, alguém que eu tenho que trazer uma palavra, alguém que eu tenho que sustentar nessa caminhada, aí começa a se revelar a bênção de Deus na nossa vida. Glória a Deus por isso. Começa a se revelar o caráter do homem, um homem preocupado, um homem que sente a necessidade de abençoar alguém. A Bíblia diz que ele se aproxima, ele se posiciona perto de Jesus, ele vai pertinho de Jesus. Esse pertinho de Jesus me chamou a atenção para o tema que eu coloquei aqui nessa noite: qual a distância? Porque quando ele se aproxima pertinho de Jesus, ele começa já a receber uma palavra: eu vou lá curá-lo, eu irei curá-lo. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê tantas pessoas que estão distantes e que perdem a sua bênção. Olha para Pedro, que num determinado momento da sua vida, andava com Jesus, estava junto com Jesus, dizendo: Jesus, eu vou contigo até a morte, se precisar. Mas no momento mais precioso, no momento mais importante, que Jesus esperava, Pedro nega Jesus. Pedro começa a seguir Jesus de longe. Pedro começa a olhar para Jesus de longe, começa a ver as obras de Jesus, a obra de Deus de longe. E quando a gente começa a seguir a Jesus de longe, nós podemos ter a certeza que nós vamos negar a Jesus no primeiro momento. Nós vamos deixar com que a nossa vida demonstre aquilo que eu sou. Quando você olha para outros exemplos da palavra de Deus, lembra de Marta e de Maria? Eu sempre falo aqui, quando Jesus vai à casa de Marta e de Maria, Marta preocupada, ansiosa com os deveres da casa, preocupada em servir um bom lanche para Jesus, uma boa janta, mas Maria estava ali, ouvindo a palavra de Deus. E Marta, preocupada, disse a Jesus: Jesus, pede para que minha irmã venha me ajudar. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, você está ansiosa, você está tão preocupada com as coisas do mundo, a tua irmã escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Ela se aproximou de Jesus e foi abençoada. E Marta já estava à distância e perdeu a bênção naquele momento. Você olha para outras passagens da palavra de Deus, da mulher sírio-fenícia, que vinha atrás de Jesus, clamando a Jesus, e Jesus não respondia nada, não falava nada com ela, mas quando ela resolve se aproximar perto de Jesus, e diz a palavra de Deus que ela se ajoelha diante de Jesus, e ela começa a clamar e adorar a Deus, naquele momento que ela se aproxima diante de Jesus, ela recebe a bênção que ela foi buscar. Eu poderia trazer muitas e muitas passagens aqui para você, passagens que mostram exatamente isso. A distância faz a diferença na minha vida, a distância que eu estou de Jesus, ela vai produzir bons frutos na minha vida, ou ela vai fazer com que você seja revelado e não será abençoado pela presença do Senhor. Quando nós nos relacionamos com as pessoas desse mundo, de que forma você se relaciona?
Quando nós nos relacionamos com as pessoas desse mundo, nós nos relacionamos por aquilo que nós vemos, nós nos relacionamos por aquilo que nós ouvimos, nós nos relacionamos por aquilo que falamos, por aquilo que sentimos. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, Ele vai se relacionar com você pela palavra do Senhor. E é essa palavra que nós precisamos crer nesses dias. É através desta palavra que nós precisamos ser abençoados. Porque muitas vezes, irmãos, nós não recebemos na nossa vida. Você já percebeu isso? Por que muitas vezes a gente não é curado? É claro que existe, acima de tudo, um propósito do Senhor em todas as coisas. Existem vidas que são propósitos do Senhor, mas e muitas delas deixam de receber a bênção. E por quê? Se a palavra do Senhor nos diz que é pela fé que nós vamos crescer, que é pela fé que nós estamos recebendo através da palavra do Senhor, que vai nos edificar, que nos faz caminhar. Mas por outro lado, há uma realidade muito importante que eu gostaria de compartilhar com você. Abra comigo, Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versos 20 e 21. Porque muitas vezes não recebemos. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Que palavra é essa? A minha vida depende das palavras do que eu falo. Você vai se alimentar das coisas de Deus por aquilo que você fala. A Bíblia diz que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu tenho fé, então se eu tenho uma vida espiritual, se eu creio nas promessas do Senhor, eu preciso declará-las com a minha boca, eu preciso declará-las para que a minha fé verdadeiramente se materialize no reino de Deus. Porque se eu ficar entre a fé, a dúvida, entre a fé, a decepção, eu não posso receber, porque eu posso ter princípios de fé, mas eu declaro duvidando, eu declaro que não creio, eu declaro que há dúvida no meu coração, e a Bíblia diz que onde há dúvida, Deus não opera. Então a importância de você declarar com a sua boca. Você vai receber de Deus, que você acredita, que você crê. Esse centurião, ele chega na presença do Senhor, com essa fé, declarando para ele. Diz o verso número 6, Senhor, o meu criado jaz de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas manda uma palavra,
e o meu servo será curado. Que fé é essa? Um homem que não conhece do Evangelho, um homem que não tem intimidade com o Senhor, mas um homem que declara: Senhor, uma só palavra já é suficiente. Essa é a fé que Deus quer encontrar na minha vida e na sua. Porque a minha vida ela pode estar totalmente ao contrário do que você imagina. Essa minha boca tem que declarar, profetizar, tem que dizer o que verdadeiramente está dentro do teu coração, porque se você crê, você vai acreditar que a tua vitória ela vai chegar, que se você crê de todo o teu coração, que Deus vai mudar esta página na tua vida, você pode ter a certeza que porque através da tua boca você vai ver a tua vitória. Mas se você continuar blasfemando, se você continuar murmurando, você não vai chegar em lugar nenhum, porque Deus não quer gente assim. Deus quer gente diferente, homens e mulheres que creem e que acreditam. O centurião, ele recebeu a bênção, mas por que ele recebeu a bênção, pastor? Primeiro, ele se aproximou de Jesus, da forma correta, se aproximou de Jesus, acreditando no milagre, acreditando. E segunda coisa, o que ele fez? Ele começa a mostrar verdadeiramente quem ele é diante da presença do Senhor. Ele tem senso crítico. Ele não é aquele homem de duas caras, de dois jeitos. Não é aquela pessoa que de um lugar é de uma forma e escondido ele faz outra coisa. Não, ele declara: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa. Ele declara diante de Deus a sua situação espiritual. Ele declara os pecados que ele tinha. Ele declara a sua condição existente dentro dele. Ele não se esconde, ele não mascara a sua vida, mas ele coloca diante do Senhor a realidade da vida dele diante do Senhor. A segunda coisa que você precisa ser diante de Deus, você precisa ser sincero. Sinceridade no coração. Está tudo ruim, Deus, a minha vida está desse jeito, está tudo ruim mesmo. Senhor, eu estou em pecado. Senhor, eu estou em pecado. Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. A tua declaração começa a mostrar o teu caráter. Deus gosta de gente assim. Deus gosta de gente sincera, gente comprometida, gente que abre a sua vida. Deus sabe o que a gente faz, irmãos. Você pensa que Deus não sabe quais os nossos problemas, as nossas situações, os nossos pecados? Deus sabe tudo, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você se humilhe. Ele quer com que você mostre quem você verdadeiramente é. E a Bíblia diz que ele fala: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno que entres na minha casa. Mas ele demonstra também, irmãos, que ele reconhecia a autoridade de Jesus. Ele reconhecia quem Jesus era, que era o Filho de Deus. Ele disse no verso 9: pois eu também sou homem e sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Então ele começa a ter um respeito com a pessoa de Jesus. Ele reconhece a autoridade. Há uma terceira coisa aqui para você receber a bênção: respeito à tua autoridade.
A tua autoridade que foi colocada diante de você, eu tenho falado isso, o Espírito Santo tem me falado muito sobre isso. A gente tem que respeitar a autoridade designada por Deus sobre a tua vida. E quando você não respeita a autoridade que Deus coloca sobre você, você começa a infligir o mandamento do Senhor, a palavra de Deus sobre você. Como é importante pessoas que são levantadas pelo Senhor em diversos departamentos, e a gente tem que honrar aquele que é digno de ser honrado, porque foi o Senhor que levantou, foi o Senhor que abraçou, foi o Senhor que constituiu, e a gente precisa ter esse sentimento no coração, sentimento de honra, a quem tem honra, a quem precisa de honra. Esse homem reconheceu a autoridade de Jesus, ele sabia que era um homem que tinha dentro de algo mais que ele. Ele naquele momento, ele tira tudo diante dele, seus diplomas, seu cargo, ele retira diante dele as suas ações, o seu posto, e ali ele olha para Jesus como um servo, como um homem diferente da sua posição daquele momento. Às vezes a gente chega diante de Jesus assim, né? Querendo dar ordens para Deus. Senhor, faz tal coisa, mas deixa daquele jeitinho ali, faz só desse jeito, aquele outro ali, coisa devagarzinho, não faz nada naquele outro lugar, não é? Entra na minha casa, mas entra só na sala e na cozinha, deixa os quartos do jeito que está. Gente, Deus quer operar maravilhas no nosso meio, mas nós precisamos entender o recado de Deus para nós. Deus chamou para a santificação, e eu quinta-feira estava ministrando essa palavra aqui na igreja. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E se a gente não entender esse provérbio, você vai ficar, você não vai subir, irmão. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E o que é ser santo? O que é ser separado? É ser uma pessoa diferente das pessoas do mundo. É uma pessoa que se aproxima de Jesus, porque quer andar com Ele, que quer ter comunhão com Ele, que quer participar do mesmo projeto que Ele, que tem amor do coração para com as vidas, que tem uma visão espiritual do reino de Deus diante dele, porque ele acredita que Ele é o seu Salvador e o seu Senhor da sua vida. Aleluia! Então o centurião, ele entende o projeto. Ele é grande, eu sou pequeno. Ele é o Jesus, eu não sou nada. Terceiro passo, senso crítico, de saber quem eu sou, quem você é. Quem eu sou? O que eu sou no reino de Deus? O que eu sou diante da presença do Senhor? Mas há uma última realidade. A palavra de Deus nos diz, no verso 7, que Jesus foi e curou. E chega no versículo 13, ele disse ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Que coisa linda! Jesus olhou a fé dele e viu que
Era uma fé que estava materializada naquele instante. Era uma fé diferente, porque ele disse que nem Israel tinha encontrado essa fé. Um homem que sai das suas fileiras, mas sai determinado, implorando. Um homem que reconhece. Às vezes a gente fica entre a fé e a decepção. Já percebeu? Entre a fé e a decepção. Jesus, certa vez, ele recebe a notícia de Lázaro, que estava morto. E ainda demora mais 2 dias para ir lá. Então Jesus chega, quando Lázaro já estava morto 4 dias. 4 dias. E aí ele encontra a Marta, em primeiro lugar. E Marta chega para Jesus e disse: Jesus, se tu estivesses aqui, Lázaro não estaria morto. Mas por outro lado, quando ela diz essas palavras, ela também completa a frase e diz: mas também sei que tu podes mudar todas as coisas. Ela fica entre a dúvida e entre a fé. E naquele momento Jesus disse: ele vai ressuscitar. E Marta começa a dizer: olha, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar mesmo, mas vai ser no último dia. E Jesus diz para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta olha para o passado, se tu estivesses aqui, e Marta olha para o futuro. Senhor, eu sei que na ressurreição ele vai ressurgir. E Jesus disse: eu sou o presente. Não tem esse negócio de passado, nem esse negócio de futuro. Comigo, eu sou. Jesus se revela nos primeiros livros da Bíblia, dizendo: eu sou o que sou. Jesus se revela o verdadeiro caráter dele para com a nossa vida, que ele continua realizando os mesmos projetos, as mesmas ações que ele operou no passado. Ele continua o mesmo a cada dia. O que falta para nós é nós crermos no coração e declararmos com a nossa boca. É profetizarmos na minha vida, é profetizarmos na minha casa, é profetizarmos diante da realidade que eu tenho vivido. Porque a dúvida tem tomado conta do nosso coração. A gente está olhando muito para o mundo, gente. A gente está olhando para as pessoas que estão desesperadas. Nós estamos olhando para as pessoas que já perderam seus empregos. Nós estamos olhando para o mundo em que os casamentos estão sendo desfeitos. Nós estamos olhando para o mundo e vendo a corrupção. Estamos olhando para o mundo e vendo só as coisas erradas, as coisas que estão destruindo. E isso está invadindo a nossa alma. Isso está tirando o projeto de Deus da nossa vida. Isso está desfazendo o que o Senhor fez no teu coração. Olhamos para as coisas do mundo e esquecemos de olhar para Deus, que é muito maior do que todas essas coisas, é muito maior do que essas decepções, é muito maior do que esses momentos que o mundo está vivendo. Jesus já predisse isso, que no fim nós teríamos dias assim, que nos últimos tempos teríamos homens egoístas, avarentos, homens destruidores. Mas Jesus também falou na sua palavra, como ele disse aqui ao centurião: seja feito conforme a tua fé. Conforme a tua fé, a minha fé. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Irmãos, nós estamos perdendo a direção do Senhor para nós.
O mundo está entrando nas igrejas, está entrando nas nossas casas, está entrando nos nossos corações, e a gente está perdendo a essência, estamos perdendo a fé. Tanto é verdade que Jesus falou isso quando ele iria voltar. O que ele falou quando ele iria voltar? Haverá fé quando eu voltar. Haverá fé. As pessoas estão perdendo a fé. Eu quero desafiar você nessa noite a olhar para essa palavra e continuar com o coração crendo. Você olhar nessa noite para essa palavra com um coração desafiador, crendo. Acredite no milagre, acredite no que o Senhor falou através da sua palavra. A palavra de Deus, ela nos diz claramente: porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema não está no Pai, o problema está na minha vida e na sua vida. Porque nós continuamos com os questionamentos, continuamos com as dúvidas, continuamos olhando para o homem, para o mundo, na qual deveríamos olhar para o Senhor, só para o Senhor. Amém. Esse homem recebe a sua bênção. Vai, que a tua fé, vai conforme a tua fé. Ele recebeu de Deus. Eu quero deixar essa pequena palavra para você meditar nessa noite. Qual a distância que você está de Deus? Qual a distância que você está do Senhor? Será que não estamos tão longe de Deus na realidade do que eu acredito? Será que eu não estou tão longe do meu Deus? Tenho só visto os milagres na vida dos irmãos, mas eu quero milagre na minha vida, irmãos. Eu não quero ver milagres na vida dos irmãos, eu quero que vocês verdadeiramente sejam abençoados, sim, vocês sejam, mas eu quero ver na minha também. Amém. Que Deus verdadeiramente realize os propósitos dele no meu e no teu coração. Amém. Eu quero orar com você nessa noite.